Se precisar boiar numa emergência, uma opção é liberar seus lastros, especialmente se não tiver ar no seu cilindro ou houver algum problema no CE. Nunca hesite em soltar seus lastros na superfície. Lembre-se de que você não precisa soltar todo o lastro, só o suficiente para boiar. Soltar os lastros embaixo d'água traz o risco de uma subida rápida e descontrolada, e só deve ser feito se não tiver certeza de que é capaz de chegar à superfície de qualquer outra maneira. Quando praticar com seu instrutor, garanta primeiro que ninguém está abaixo de você. Respire pelo regulador e desinfle o CE para simular que ele está com algum problema. Você pode ter que dar pernadas para se manter na superfície. Então libere seu lastro, afaste-o do corpo e solte-o. Você deve boiar imediatamente. Às vezes, uma tira do cilindro fica frouxa e ele começa a escorregar do colete equilibrador. Se isso acontecer antes de entrar na água, geralmente o mais simples é remover a unidade de mergulho e reajustar a tira. Caso uma tira venha a afrouxar durante o mergulho, isso geralmente não é uma situação de emergência, porque o cilindro tende a permanecer com o mergulhador. Encontre um fundo sem vida e indique para o mergulhador ficar de barriga para baixo, desta forma. Afrouxe a tira o suficiente para recolocar o cilindro e então reaperte. Se uma tira ficar frouxa na superfície, você pode reapertá-la com o mergulhador se segurando em algo enquanto respiram pelo snorkel ou pelo regulador. É geralmente mais fácil se o mergulhador tiver ar no CE só o suficiente para boiar. Se um cilindro escorregar durante a saída da água, normalmente o mais fácil é reentrar suavemente na água, remover a unidade de mergulho e depois erguê-la desta forma. Para isso, você praticará a remoção do seu equipamento na superfície da água. Uma situação rara, mas possível, é a do botão de inflagem do seu CE emperrar acionado. Reaja desconectando a mangueira e liberando o excesso de ar. Para começar o exercício, seu instrutor pode simular a situação apertando o botão do inflador. Desconecte imediatamente a mangueira do inflador desta forma. Isto requer mais esforço com o regulador pressurizado. Empurre a mangueira contra o conector enquanto puxa para trás a trava com seus dedos. Se não conseguir desconectar rápido, fique relativamente na vertical e deixe apertado o botão de exaustão para manter o controle da flutuabilidade enquanto continua a desconectar a mangueira. Após terminar de praticar, reconecte a mangueira do inflador. Durante o mergulho em águas confinadas 3, você vai aprender a inflar seu CE sem usar o ar do seu cilindro. Bons mergulhadores sempre sabem quanto ar ainda lhes resta. Para você desenvolver esta habilidade, seu instrutor vai lhe pedir periodicamente e sem aviso para sinalizar a pressão do ar sem checar seu manômetro. Em seguida, vocês checarão juntos. Se veio gerenciando o ar e monitorando seu MS adequadamente, sua resposta deve estar entre 20 bar 300 PSI da pressão dentro do cilindro. Vejamos as opções de dispositivos de sinalização de superfície. Você deve ter pelo menos dois, um dispositivo sonoro que atraia a atenção pelo som e um dispositivo visual que facilite vê-lo à distância. Tubos sinalizadores infláveis cabem no seu bolso, mas podem se projetar 1 metro, 3 pés ou mais fora d'água quando lançados. Eles facilitam muito ver você, especialmente em águas agitadas. As boias de marcação de superfície do tipo DSMB fazem o mesmo trabalho. A principal diferença é que você pode lançá-las debaixo d'água. Depois de aprender o controle básico da flutuabilidade, o próximo passo é a levitação. Estabeleça a flutuabilidade neutra e então deixe o fundo suavemente. Você deve levitar sem usar as mãos e nadadeiras, elevando e afundando um pouco conforme inala e exala.
Você pode controlar um pouco a sua posição de acordo com o quão profundo você respira, mas não prenda a respiração. É preciso um pouco de prática para dominar. Seu instrutor vai fazer você praticar até ser capaz de levitar por pelo menos 30 segundos. Após estar adequadamente lastreado e neutro, você checa e ajusta seu alinhamento, seu equilíbrio dentro d'água. Com seu dupla, nade lentamente em meia água, pare e relaxe para ver como o seu corpo quer se orientar. Idealmente, você se alinha para que seu corpo tenda a ficar numa posição relativamente horizontal, de barriga para baixo. Se seus pés elevarem ou afundarem muito, ou se você rolar de barriga para cima, seu instrutor irá ajudá-lo a reposicionar seu lastro e equipamento para um alinhamento melhor. Você aprenderá gradualmente a fazer os ajustes de um mergulho para o outro. O curso Peak Performance Buoyancy desenvolve ainda mais as habilidades que você domina neste curso. Pergunte ao seu instrutor ou visite o pad.com para mais informações. Se tiver que desconectar o inflador de baixa pressão, você pode inflar oralmente seu CE embaixo d'água para controlar a flutuabilidade. Segure o inflador-desinflador com a mão esquerda. Inale pelo regulador, sopre entre 1/3 e a metade do ar dos seus pulmões dentro do CE e reserve ar suficiente para desalagar o regulador. Volte a respirar pelo regulador e repita o processo se precisar de mais flutuabilidade. Sopre bolhas quando o regulador estiver fora da boca. Após atingir flutuabilidade neutra, levite por 1 minuto usando o controle respiratório e fazendo pequenos ajustes se necessários. O mergulho livre, mergulho em apneia sem equipamento autônomo, lhe permite sondar uma área ou explorar águas rasas sem desperdiçar o ar do cilindro. Ele também pode ser feito em locais onde o mergulho autônomo não está disponível. A respiração adequada o ajuda a prender o fôlego por mais tempo. Relaxe e respire pelo seu diafragma. A prática de hiperventilação, respirar profunda e ou rapidamente antes de prender a respiração, era comum no passado, mas foi substituída porque, se não for executada corretamente, ela pode causar desmaio embaixo d'água, levando a um afogamento. A respiração relaxada pelo diafragma o ajuda a aprender a respiração por mais tempo. Quando retornar à superfície após um longo mergulho em apneia, respire normalmente a partir do diafragma, pois se você exalar forte, isso pode fazê-lo desmaiar. Relaxe por vários minutos enquanto os níveis de oxigênio e dióxido de carbono do corpo retornam ao normal. Se sentir tontura ou formigamento nas mãos, braços ou pés, não volte a descer. Descanse, relaxe e respire na superfície até se recuperar totalmente. Na superfície da água, faça um mergulho de cabeça para submergir rapidamente. Nade para frente, respirando relaxadamente pelo diafragma. Então prenda a respiração e dobre o corpo para frente desta forma. Percebe como você deve erguer suas pernas o mais reto e alto que puder? O peso delas o empurra com eficiência para baixo. Nade para baixo equalizando como já aprendeu. Relaxe e explore. Com a prática, você pode se surpreender com o tempo que consegue ficar sem respirar. Note que seu dupla fica na superfície enquanto você está embaixo d'água. Revezem, um em cima, outro embaixo. Desta forma, se alguém precisar de ajuda, o dupla desce para ajudar. Quando sentir vontade de respirar, olhe para cima, estique o braço e gire o corpo para ver ao redor enquanto sobe. Olhando para cima, exale quando passar pelo último metro, pé de água. Continue exalando enquanto volta para uma posição horizontal de nado e seu snorkel vai estar praticamente esgotado. Caso contrário, use um método de sopro, que alguns mergulhadores preferem sempre usar.
Durante os seus mergulhos em águas abertas, você praticará navegar com uma bússola subaquática. Esta habilidade o ajuda a poupar o ar e saber onde está em relação ao seu ponto de saída durante todo o mergulho. Uma bússola convencional se parece como esta. A agulha magnética sempre aponta para o norte magnético. A linha de fé é sempre a direção do seu deslocamento. O bezel gira para você alinhar marcas indicadoras de curso com a agulha magnética, e as referências de curso permitem registrar as direções. Segure sua bússola nivelada e com a linha de fé alinhada com a linha central do seu corpo. Olhe por cima da bússola enquanto nada. Para bússolas montadas em consoles, segure desta forma. Para ajustá-la, aponte a linha de fé na direção que deseja e deixe a agulha magnética parar. Então, gire as marcas indicadoras de curso até alinhá-las com a agulha. Enquanto nada, mantenha a agulha dentro das marcas indicadoras e a linha de fé alinhada com o seu corpo. Se você se desviar do curso, a agulha sai das marcas indicadoras. Pare, gire o corpo até a agulha se alinhar novamente e então prossiga. Enquanto você navega, seu dupla mantém contato e monitora a profundidade. Para retornar num curso recíproco, gire o bezel 180 graus e então gire o corpo até a agulha estar dentro das marcas indicadoras de curso. Agora você está de frente para o caminho de onde veio. Algumas bússolas possuem 2 conjuntos de marcas indicadoras para você não precisar ajustar o bezel. Cada vez mais computadores de mergulho vêm com bússolas eletrônicas. O funcionamento é parecido, mas o mostrador é diferente. Consulte o manual ou seu instrutor se o seu computador tiver uma. Durante o curso, você fará um ou mais mini-mergulhos. Eles são mergulhos simulados em que você pratica os passos de um mergulho real, parecido ao que faria em águas abertas. Seu instrutor vai pedir para você e seu dupla planejá-los como se fossem mergulhos em águas abertas, incluindo o tempo e os limites do suprimento de ar. Vocês farão checagens de segurança pré-mergulho e usarão entradas e saídas apropriadas para águas que não dão pé. Cada mini-mergulho terá habilidades e objetivos específicos atribuídos pelo seu instrutor, além de você praticar as habilidades que quiser com seu dupla, brincar um pouco e desfrutar seu tempo embaixo d'água.